Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras já daqui para fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar mais do que especial com a Luísa, que vai trazer um pouquinho da experiência dela, de toda a jornada, né, do que ela passou durante a graduação numa faculdade americana e atualmente como aluna de medicina em Nova York, né? Então, um relato aí de uma estudante, né, que passou por toda a jornada e está vivendo a experiência agora também. Então, primeiro eu queria agradecer a presença da Luísa, já está aqui conosco, e daqui a pouquinho a gente já começa o bate-papo com ela. Mas antes de começarmos, né, a gente gosta sempre de, primeiro, conhecer também um pouquinho quem está nos assistindo, né? Então, a gente tem aqui um pool rapidinho para saber, conhecer um pouquinho mais, né, do perfil dos nossos alunos, quem está nos assistindo, qual ano letivo você está, se você já tem algum interesse de algum país específico, algum curso, o foco que você tem em relação a esse projeto. Então, já soltei aqui para vocês começarem a preenchendo, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês, né? Então, antes de nós começarmos, enquanto, né, a gente não começa aqui o bate-papo com a Luísa, queria primeiro trazer para vocês a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples de vocês terem um feedback daqui para fora sobre esse projeto, né, entenderem o seu diagnóstico em relação a esse assunto. Então, com poucas informações, vocês conseguem ter um feedback real em um dia daqui para fora. Então, aproveitem também durante o webinar para preencherem essa nossa análise de perfil. Nosso tema principal da noite vai ser esse, né? Vai ser a nossa entrevista aqui com a Luísa. Ela fala um pouquinho sobre a jornada dela durante a Emory University no pre-med, né? Durante a graduação, e agora a experiência dela na Medical School em Nova York. Então, já já a gente vai começar essa entrevista com a Luísa. Antes de nós começarmos, eu queria só também fazer uma rápida introdução daqui para fora, para quem está assistindo essa, né, uma apresentação nossa pela primeira vez e talvez ainda não nos conheça. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4.000 alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas. Temos uma equipe hoje com mais de 40 profissionais formados no exterior. Temos uma equipe grande, com mais de 60 profissionais, com muita bagagem, muito conhecimento, muita expertise por trás, para dar todo o suporte e segurança para os alunos nessa jornada para a graduação, para a faculdade, né? Então, é o que a gente também vai falar um pouquinho aqui da nossa entrevista. Depois a Luísa vai falar bastante sobre já o nível de Medical School, a escola de medicina. E ainda falando um pouco daqui para fora, em termos de graduações e resultados, aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações dos nossos alunos, algumas faculdades aí, acho que conhecida por vocês, talvez outras nem tanto, mas o grande objetivo aqui é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível. Esse sempre é o grande objetivo de cada estudante na jornada como a daqui para fora, que esse projeto seja o melhor individualmente para cada um, que cada um consiga atingir o seu potencial e entrar na melhor faculdade no exterior. Quando a gente fala dos últimos 3 anos de resultados, ou seja, trazendo aí os ciclos mais recentes de aprovações, aqui algumas faculdades top 15, top 30 dos Estados Unidos, que tivemos os nossos alunos aprovados. Então, muito para mostrar que todo ciclo e todo ano a gente tem conseguido alunos aprovados nas principais universidades, assim como nas principais faculdades do Canadá e da Europa. Então, aqui também trazendo alguns dos nomes que são hoje algumas das faculdades mais seletivas do mundo, né? Então, novamente trazendo aqui a nossa análise de perfil, né, para quem está entrando agora, uma forma rápida, assim, tá daqui para fora, no seu potencial. Então, já vamos agora para a pauta principal da noite, né, falar um pouquinho com a Luísa, trazer um pouquinho da história dela. Queria primeiro agradecer, né, a sua presença e o seu tempo. Sei que Medical School requer uma dedicação ainda maior, né, nos estudos. Você vai falar um pouquinho sobre isso, então tirar aí uma horinha, mais de uma horinha, né? Você preparou também a apresentação aqui para os alunos, então se dedicou aí um tempo para nós.
né, para compartilhar sua experiência, sua história. Então, queria primeiro agradecê-la e primeiramente queria que você se apresentasse, né, falar primeiro de uma forma geral quem é a Luísa, né? Conta um pouquinho aí da sua história para a turma, Luísa, e a gente depois vai na sua trajetória na apresentação. Por favor. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Letícia. É, Então, gente, eu sou brasileira, nasci no Brasil, nasci no Rio, cresci minha vida toda no Rio. Eu fiz um colégio brasileiro, o Colégio Santo Inácio, e decidi que eu ia vir fazer faculdade aqui nos Estados Unidos, porque meus pais também queriam se mudar para cá, então foi meio que um projeto família da gente vir aqui para os Estados Unidos. Então, acabei vindo aqui para os Estados Unidos logo depois de terminar o ensino médio no Brasil e comecei direto faculdade, fiz Emory University, que fica em Georgia, e fiz meus 4 anos lá e decidi ir direto para a faculdade de medicina, que são mais 4 anos, e estou hoje em dia aqui em Nova York fazendo medicina. Acabei de começar o meu quarto ano, então me formo ano que vem em maio. Caramba, já agora, então já está batendo na porta, né? Literalmente aí a formatura, né? Muito bom, Luísa. Rápido overview, né? E aí acho que é importante né, de quem está nos assistindo aqui, então, entender que, né, esse projeto aí para você não só foi um projeto seu, pessoal, né? Mas também teve todo um esforço, né? Um projeto familiar. Então, tem outros fatores também envolvidos nessa tomada de decisão, né? Então, eu queria que você falasse agora um pouquinho, né, para a turma, né, primeiro, né, uma linha do tempo aí, né, de como é que as coisas aconteceram e trazer um pouquinho lá a jornada, né, de começar o processo de candidatura para entrar na Emory, para fazer pre-med, como é que foi todo esse preparo, e como é que foi essa experiência do pre-med em si para você como estudante internacional, aluna brasileira, atuação. Então, eu vou tentar fazer a apresentação ficar bem sucinta, assim, que eu quero que dê tempo para perguntas. E também, assim, é muita informação, porque são duas faculdades diferentes. Acabou que eu fiz o undergrad e depois a faculdade de medicina. Então, eu vou tentar fazer ficar o mais claro possível como é que é isso aqui nos Estados Unidos para vocês. Aqui é um pouco da timeline que eu já estava falando para vocês em relação a como que foi para mim, assim. Como eu falei, eu fiquei minha vida toda no Rio de Janeiro, fiz colégio brasileiro. Me formei em 2017, né? Porque o colégio brasileiro você se forma em dezembro. Então, eu acabei ficando 6 meses num limbo, assim, para começar a faculdade normal aqui nos Estados Unidos, em 2018, no meio de 2018. E, assim, eu sempre soube que eu queria fazer medicina, então eu fui direto fazer faculdade de medicina depois da meu undergrad. Hoje em dia, tem muitas pessoas que take gap years entre o undergrad e a faculdade de medicina, principalmente se você quer trabalhar, ganhar dinheiro, outras experiências, mas eu decidi fazer direto. Então, acabei me formando de undergrad em 2022 e começando naquele mesmo ano a minha faculdade de medicina, que são mais 4 anos aqui nos Estados Unidos. E acho que esse era um dos primeiros pontos assim, que eu queria deixar claro, porque às vezes isso confunde um pouco as pessoas do Brasil, que faculdade de medicina aqui nos Estados Unidos são 4 anos, mas é um processo total de 8 anos, porque você tem que ter feito o undergrad antes por 4 anos. Enquanto no Brasil são 6 anos de medicina. Então aqui é um projeto um pouquinho mais longo, então assim, só para ter isso como referência. E depois eu vou direto fazer residência, que eu começo ano que vem, loucura. E eu botei aqui especificamente 3 anos de residência, porque é a residência que eu quero fazer, que é clínica geral. Mas as residências variam muito de tempo aqui, a mais curta sendo 3 anos e a mais longa sendo 7 anos, que é a de neurocirurgia. Mas, assim, depende muito. Cirurgia geral são 5 anos, você quer fazer obstetria são 4, enfim, depende muito o tamanho da residência da especialidade que você quer fazer. Então, essa é só uma linha assim do tempo para vocês terem uma noção. Então, começando no Rio de Janeiro, que é onde eu fiz colégio. Como eu falei, meu objetivo sempre foi fazer medicina, mas sempre foi um ponto assim de nervosismo para mim, porque eu soube que eu ia mudar para os Estados Unidos mais ou menos no meu segundo ano do ensino médio. Então, foi essa época que eu comecei a ser acompanhada pelo Daqui Pra Fora e, assim, graças a Deus, porque eu era de um colégio brasileiro, eu não tinha a menor noção de como é que era todo esse processo, então eu precisei de muita ajuda e muito apoio, assim. O meu colégio também foi muito, me apoiou muito, eu recebi ótimas cartas de recomendação dos meus professores, da minha diretora,
Então eu comecei todo esse processo mais ou menos no meu segundo ano do ensino médio, de começar a estudar para os SATs. Na minha época ainda existia o SAT Subject, eu não sei se existe mais, eu acho que pararam de fazer. Acabou, já não tem mais, é só SAT agora. É isso aí. Eu As fiz, coisas mudam, né? Tem algumas mudanças que realmente não sim, existem mais. eu fiz o É, de biologia e química na época, mas hoje em dia não existe mais. E também fiz o é, TOEFL, obviamente. sim. É, e assim, uma coisa que eu acho que é importante você estar aplicando para os Estados Unidos é você saber se você quer aplicar para o vestibular do Brasil ou não. Eu apliquei para o vestibular brasileiro ao mesmo tempo, mas eu não apliquei para medicina, porque eu sabia que medicina no Brasil era muito competitivo, ainda mais para faculdades públicas, que era o que eu queria fazer. Então, eu resolvi aplicar para cursos que eu sabia que eu ia passar. Eu acabei passando em economia na PUC, eu passei em biologia na Unirio, porque eu queria ter algumas opções, caso eu não gostasse de estudar nos Estados Unidos e eu pudesse voltar para o Brasil para fazer alguma coisa. Então, eu tranquei esses cursos na época. Mas assim, isso é completamente individual. Se você sabe que os Estados Unidos é o que você vai amar, você obviamente não precisa aplicar para o vestibular brasileiro. E na época eu acabei aplicando para, acho que foi por volta de 12 universidades americanas. E assim como o Daqui para Fora me ensinou, eu tinha que meio que diferenciar elas entre os meus Dream Schools, os meus Target Schools e os meus Safe Schools. E Emory era um dos meus Dream Schools. E eu acabei passando para lá. Então, assim, desde que eu passei, eu meio que soube que era para lá que eu ia. Eu sempre tive esse sexto sentido que era para Emory que eu tinha que ir, assim. E durante o ensino médio eu acabei fazendo umas atividades extracurriculares por interesse meu, mas que ajudaram durante o meu processo de application. Eu sempre fui muito envolvida na ONU, por muitos anos, eu fiz muito voluntariado de distribuição de alimentos. Também sempre fui muito envolvida com monitoria, porque eu sempre gostei de ensinar biologia e química. E fiz algumas Olimpíadas. Obviamente não ganhei nada, mas mostrei participação. E como eu falei, o Colégio Internacional é um colégio internacional. Obviamente, esse processo é um pouco mais fácil se você vem de um colégio internacional, porque o seu inglês é melhor, você sabe mais como funciona o processo, outros amigos estão aplicando. Eu era só eu e outra menina da minha aula do Colégio Internacional aplicando para os Estados Unidos. Mas com o apoio daqui para fora realmente foi essencial e acabou o processo todo ficando mais fácil, assim, para mim, porque eu precisei de muita ajuda em todos os sentidos, assim, personal statement, fazer meu college list, porque eu não conhecia nada nos Estados Unidos, só conhecia os que eu vi em filme, e também estudar para o SAT, obviamente. Legal, muito bom. Nessa parte aqui, né, Lu, assim, até conhecendo, você mencionou, né, Emory foi a sua dream school e muitas vezes os alunos não conhecem muitas faculdades, né, realmente conhecem as grandes marcas, né, os grandes nomes, e aqui, então, foi importante de você ter realmente esse apoio, esse suporte, até para trazer novas orientações e sugestões, trazer esse novo universo de possibilidades, né, e Sim, então é conhecer também as faculdades mais profundamente, né? E ou um outro universo, né? Que não seja aquele que sim. você vê só em filme, né? Sim, não, Ah, e Emory especificamente, eu lembro que daqui para fora na época me instruiu que era uma boa de aplicar, porque eles são uma boa faculdade em pre-med e preparar os alunos para ir para medicina, então assim, foi muito bom assim para mim, foi uma faculdade uma ótima escolha. legal, muito bom, ótimo, maravilha. E aí acabou, né? O processo, aplicou, foi para Emory, né? Deu tudo certo e chegou em Georgia, né? Estados Unidos. Sim. E aí foi quando eu comecei primeiro aqui nos Estados Unidos. Como eu falei, eu sabia que eu queria fazer medicina, então eu já entrei em Emory falando, porque você pode assinar assim, tipo, o que que você quer fazer? Ou você pode falar que você não tá decidido, mas eu já tinha botado, eu quero fazer biologia, e eu também vou fazer o chamado Pre-Med Track, que basicamente significa você fazer as aulas que são obrigatórias fazer para aplicar para medicina no futuro. É, mas assim, isso é uma coisa que eu queria deixar claro, assim, que o curso principal que você faz não importa, assim. Contanto que você faça as aulas do Pre-Med Track, você pode aplicar para a faculdade de medicina. Você pode ter feito arte, você pode ter feito administração, você pode ter feito matemática, mas se você tivesse feito bioquímica, química orgânica, física, etc., essas aulas você pode aplicar para a faculdade de medicina. Mas é importante você escolher um curso que você gosta e que você vê futuro, porque vai que você desiste de fazer medicina, vai que você não passa, então tem que ser algum curso que você poderia fazer alguma coisa no futuro. Eu sabia que biologia eu poderia ir para a parte de pesquisa, eu poderia ser professora, obviamente eu sabia que eu queria fazer medicina, mas eu tinha que ter meio que um outro plano, assim, caso desse errado para mim, sabe?
E aqui eu botei algumas fotos de como foi em Emory, eu botei algumas fotos de um laboratório, muita aula. Aí a minha classe toda de 2022, que todo mundo ia se formar em 2022. E aí embaixo eram todos os brasileiros da minha classe. Então também tem muito brasileiro em Emory, que é muito legal, foi muito bom pra mim. E também lá em Emory tinha um pouco de gente que me ajudou assim no processo de aplicar para medicina, que são os seus advisors, mas obviamente não é muito individual. Eles geralmente ajudam 200 alunos, então você só vê eles a cada 3 meses. Então você também tem que ser muito certinho em fazer as coisas você mesmo e procurar as coisas você mesmo para aplicar para a faculdade de medicina, porque você não tem tanto one-on-one assim para te ajudar, sabe? Então, eu também queria deixar isso claro. Ótimo. Então, esse é um ponto bem importante da gente frisar, né, Luísa? Porque, assim, para muitos alunos, né, eu quero fazer pre-med nos Estados Unidos, né? E o pre-med em si não é uma formação, é um track, né? São matérias específicas que você cumpre, tá? E com isso você consegue fazer o processo de aplicação depois para medical school. E como você falou, uma estudante pode se formar em arte, ter o curso principal como artes, mas ter feito as matérias do pre-med, que com isso você capacita você em fazer o processo de aplicação depois para a medical school. Né? Então é bem diferente assim no modelo que a gente entende aqui do Brasil. Né? Sim, E legal também de você falar dessa questão, né, de alternativas, né? Eu acho que isso está muito intrínseco, né, na mentalidade dos alunos que vão, né, nessa linha da medical school e pre-med, de ter esse plano B também. Acho que isso é muito comum, né? Pensar nessa forma de, se não der certo, eu vou fazer biologia, ou biomedicina, neurociência, alguma coisa que esteja mais ou menos dentro de uma área que você talvez queira também trabalhar. Então, isso é bem real, né? Bem comum, né, de acontecer. sim. Eu tenho uma amiga que nós duas começamos no pre-med track e ela estava fazendo, ao invés de biologia, ela fez business, que é basicamente administração no Brasil, né? E ela desistiu de aplicar para a faculdade de medicina no terceiro ano dela e hoje em dia ela trabalha com business, trabalha com administração, não tem nada a ver, Uhum, mas ela tá super feliz. Então, assim, ela escolheu um major muito bom que abriu muitas portas para ela, por ela ter desistido de última hora, assim, sabe? uhum. Legal, ótimo, maravilha. E aí, terminou, ainda está no pre-med ainda, né, na Emory, sim. Sim. Eu queria falar um pouco assim do processo de aplicar mesmo para a faculdade de medicina, e é bem parecido com aplicar para undergrad. Você vai precisar de nota, carta de recomendação, atividades extracurriculares, uma coisa, o SAT, o equivalente ao MCAT, basicamente. Então, assim, nota, eu sei que durante o meu ano, é porque tudo isso muda um pouco de ano para ano. O GPA de alunos aceitos em medicina, o average era, sei lá, 3,5, algo assim. Então, é só alguma coisa para você manter em mente, assim. Obviamente tem que ter notas boas, e principalmente nas aulas que são as essenciais, tipo biologia, química, etc., é o que eles mais olham. E cada vez mais, para aplicar aqui para a faculdade de medicina, você precisa ter muita atividade extracurricular, principalmente atividades clínicas. Porque eles querem ter certeza que você se interessa pelo field. Então, você tem que mostrar que você já trabalhou em hospitais, clínicas, ou voluntariou, ou observou. Você tem que mostrar muitas horas, assim. Eu lembro que na minha época falaram que você tinha que ter mais de 200 horas. Hoje em dia deve ser até mais. Então, é importante você mostrar o interesse, assim, sabe? Acabou que, para mim, foi um pouco diferente, porque eu apliquei durante a época do Covid, então muitas oportunidades acabaram que não aceitavam mais alunos, da faculdade, e as faculdades de medicina super entenderam isso quando a minha classe estava aplicando. Mas hoje em dia, cada vez mais é importante você ter muita, muita experiência clínica. E em relação ao MCAT, eu posso falar mais disso, mas é super específico. É só uma prova que você tem que fazer para aplicar para a faculdade de medicina, que nem o SATs, mas ela é muito focada em ciências, óbvio. E é uma prova bem longa, dura 8 horas. Caramba, puxado. E também é um ponto interessante, talvez, de você frisar que o MCAT, assim como o SAT, não é o único fator que é avaliado, né? O MCAT é um componente que vai ser avaliado junto com todos os outros requerimentos, né? Sim. Beleza, legal. Tem até uma.
tem uma tábua famosa mostrando, tipo, onde está o seu GPA, onde está o seu MCAT e as suas chances de ser aceitos. Então, assim, é muito importante toda essa correlação do seu GPA com o MCAT. Os dois são muito importantes para mostrar, assim, o Uhum. quanto você sabe da matéria que eles querem que você saiba. É, E aí eu também peguei cartas de recomendação, assim como para o undergrad. Eu peguei do meu PI, que era a pessoa do meu research. Peguei de 2 professores e também da head do meu programa de voluntariado. E eu botei algumas fotos aqui, eu botei essa daí da esquerda foi quando eu estava trabalhando numa clínica de vacina de Covid. Então eu estava usando todo aquele equipamento. Eu também sempre fiz parte do Brasa, que é a comunidade de brasileiros aqui que estudam nos Estados Unidos. Isso foi uma coisa importante, assim, na minha application, que perguntaram muito em entrevista. E todas as fotos da direita também sou eu trabalhando no meu laboratório de mosquito, que eu trabalhei durante os 4 anos da faculdade e também foi, assim, uma das experiências mais importantes que eles me perguntaram sobre. Legal. E essa experiência foi dentro da própria faculdade. A faculdade tem essas oportunidades que você precisa correr atrás e ter, se envolver, né, a nível de pesquisa e laboratório. Então, isso é bem importante desde o início da graduação, já começar a ficar ligado nesses pontos, né, a serem desenvolvidos, né? Sim, é bom você escolher uma faculdade, assim, desde sempre que é muito envolvida em pesquisa, e Emory é muito, então isso foi bom pra mim, eles tinham muita oportunidade para os alunos. Uhum. Maravilha, maravilha, ótimo. Sim. Aí, o último slide, eu acho, sobre Pre-Med nos Estados Unidos, mas falando um pouco especificamente sobre a application para medicina, como eu falei, eu não tirei nenhum gap year, então eu tive que aplicar no meu terceiro ano da faculdade. Se você vai fazer um gap, você pode aplicar depois, obviamente. Mas eu comecei a me preparar no meu terceiro ano, que é chamado Junior Year, e Uhum. acabei mandando minha application em julho de 2021. Recebi minhas primeiras entrevistas em outubro e fui aceita em novembro. Tudo isso para começar no mês de 2022. Uhum. E Tá. eu apliquei para ao Então, redor. começar com pelo menos um ano e meio de antecedência, você diria, né? Sim. Tá, Porque beleza. você E quando manda a isso application exatamente um ano antes de começar. tá, legal. E aí, também só para frisar, que eu nessa colocando aí alguns termos que talvez as pessoas não conheçam, não saibam, gap year nada mais é do que seria aplicar depois que você termina a faculdade, tirar um tempo para aquilo, né? Muitas pessoas fazem isso, mas você escolheu já meio que seguir direto da graduação, direto para a Medical School, por isso que você teve que aplicar ainda durante o terceiro ano da própria graduação, né? Sim, sim, exatamente. E na época eu apliquei para ao redor de mais ou menos 30 faculdades. Isso é uma coisa importante saber que faculdade de medicina, por a taxa de aceitação ser muito mais baixa do que undergrad, você tem que aplicar para muito mais faculdades. Os Estados Unidos têm ao redor de 150 faculdades de medicina total, e 50 delas aceitam alunos internacionais, mais ou menos. Eu apliquei para 30. E dessas recebi 4 entrevistas, eu recebi 2, fui aceita em 2 em mais ou menos novembro e fui botada em 2 waitlists, mas aí direto eu já assinei o contrato de uma, então nem fiquei sabendo das outras waitlists. Então, assim, isso é uma coisa a saber que é importante aplicar para muitas, porque aumenta muito a sua chance de ser aceito. Porque a média, assim, de aceitação de uma faculdade é mais ou menos, tipo, 3 a 5%, então é muito pouco. Então, você tem que aumentar as suas chances de aplicar para várias, comparado ao undergrad. Uhum. Perfeito, perfeito. E na época, existem muitas assessorias específicas aqui dos Estados Unidos para aplicar para a faculdade. Eu peguei um pacote limitado só de revisar a redação dessa chamada Accepted. Assim, não achei nada maravilhoso, mas eu precisava de alguém revisar minha redação, porque inglês, sendo minha segunda língua, eu ainda fico sempre meio achando estranho escrever em inglês. Uhum. Então, isso foi importante para mim, mas quando chegou a época de entrevista, porque eu não fiz entrevista para undergrad, né? Então acabou que eu pratiquei muito com minha família, meus amigos, então isso é uma coisa importante também de se fazer, porque é um processo um pouco mais, já que são classes menores, eles take mais tempo para tipo se te conhecer. As entrevistas duravam um dia inteiro, então é importante se preparar para isso. Caramba. Então é uma peça importante, né, do processo, né? Sim, sim, Legal, muito. legal. E com relação se o processo é muito puxado, assim, eu estaria mentindo se eu falasse que é fácil, mas é possível, assim, é uma questão só de planejamento mesmo. O melhor seria você saber que você quer fazer medicina desde o início da sua faculdade de undergrad, que você pode se preparar desde o início, começar a fazer pesquisa, ir bem nas suas aulas, fazer projetos clínicos.
Se você fizer isso, você tem uma ótima chance de ser aceito. O problema é você decidir de última hora. E aí complica um pouco mais, porque é um projeto um pouco longo. Uhum. E com relação a mais plano Bs, assim, eu lembro que na época eu pensei que se eu não passasse, eu ia reaplicar no próximo ano, basicamente. Esse era o meu plano B. Mas eu cheguei a considerar outras coisas. Tem aqui uma coisa nos Estados Unidos chamada PA School. PA é Physician Assistant, que não é um emprego que existe muito no Brasil, então é um pouco difícil de explicar. Mas eles têm um pouco mais de. Eles podem praticar meio que sozinhos medicina, só que na supervisão de um médico. Então, você faz um mestrado de 2 anos e você se torna um physician assistant. Essa é uma das opções que hoje em dia estão bem famosas aqui nos Estados Unidos, muita gente está seguindo esse caminho. Eu também considerei ser genetic counselor por um tempo, que também é outro mestrado e é basicamente você acompanhar pacientes que têm doenças genéticas que passam pela família. E também, obviamente, você pode fazer ser enfermeiro ou enfermeira, que são só os 4 anos de undergrad mesmo. Você faz dentro e você já sai com o seu degree de nursing. Uhum. É, Legal. Essas áreas são bem interessantes de você tocar, Luísa, porque realmente a, a mentalidade, muitas vezes, aqui do Brasil, né, quando a gente fala de medicina, quando se trata de área de saúde, parece que é só isso. Parece uhum, que só existe medicina, né? E quando você está trazendo aqui essas outras alternativas, a gente vê que realmente tem um leque muito diferente, muito maior do que a gente muitas vezes conhece, né? Os alunos, as famílias conhecem aqui no Brasil. Então, esse plano C, de forma alguma, seria um plano ruim também para você. Seria aham. uma, né, seria uma oportunidade profissional e de possibilidades fantásticas ainda, né? Ainda na área de saúde. E acredito que vão ter vários outros cursos também, né? Sim, claro, tem muita oportunidade. Muita gente também vai para o field de public health. Você pode trabalhar dentro de Uhum, empresas mesmo, trabalhando com isso. É, uhum. realmente, pesquisa também é muito forte. Você pode fazer uma carreira dentro disso. Então, assim, tem muitas oportunidades. É, Legal. sim, E isso dentro da própria graduação, na formação de graduação ou com mais 2 de mestrado, você já consegue ter essa garantia, vamos dizer assim, de ainda atuar na área de saúde, mas em outros ramos, né? sim, Legal. exatamente. E com relação a se eu conheço alguém que não passou, eu conheço. Eu também já fiz mentoria individual com alunos. E acontece, muita gente aplica de novo e passa, outras pessoas mudam de rumo. Mas eu também, assim, por eu ser brasileira, eu sempre andei com muitos alunos, outros alunos internacionais durante a Emory e todos os meus amigos que aplicaram passaram. Então, é possível, é só uma questão de você realmente ter planejamento e acompanhamento. Ok. E agora, outros pontos sobre ser internacional que eu achei importante falar. Eu, quando comecei Emory, eu estava num visto de estudante. Então, eu era aluno internacional, mas durante a faculdade Emory, eu consegui um green card. Então, eu apliquei para a faculdade de medicina com um green card. O que me ajudou, mas eu não era uma citizen, mas eu tinha um green card, então eu pude aplicar para faculdades que alunos internacionais não necessariamente podem aplicar, porque elas não aceitam alunos internacionais. Mas como eu falei, 50 faculdades aqui dos Estados Unidos aceitam alunos internacionais, né? E um dos melhores sites, assim, que eu recomendo para todo mundo que quer fazer medicina é esse Medical School Admission Requirements, MSAR for Applicants. Eu lembro que na época, hoje em dia eu já não tenho mais acesso a ele porque é anual, mas é bem barato, é tipo $10, alguma coisa assim. E ele te fala o profile de cada universidade e você consegue ver quais aceitam alunos internacionais. Então, por exemplo, eu botei a faculdade de medicina aqui de Emory, e fala aqui que aceita gente que não é do state de Georgia, Canadian students e international students. Então é isso que você tem que olhar quando você está aplicando para as faculdades, para você não perder uma application numa faculdade que nem vai olhar você. Então, realmente é só uma questão de você fazer suas pesquisas, e esse site é muito bom porque você também consegue ver a porcentagem de alunos da faculdade que são internacionais. Porque tem faculdades que falam que aceitam e só 2% dos alunos são internacionais. Mas Emory é uma faculdade que aceita alunos internacionais e 50% da classe são de alunos internacionais. Então, é uma faculdade que é muito receptiva. Então, é uma questão de você ser bem detail-oriented quando você está fazendo isso, porque é a coisa mais importante da sua application, a Med School List, really, que você está aplicando. Uhum. Então fazer, e como você falou, né, fazer essa pesquisa no detalhe, né, a faculdade que você estiver fazendo, o pre-med, né, provavelmente vai dar um certo apoio, mas quem vai tocar essa pesquisa é o próprio estudante, né, ir a Sim. fundo, né, ver quais faculdades que você tem chances, você tem a admissão para aluno internacional, quantos alunos, percentual,
Então, você vê que é um processo que requer tempo de pesquisa, né? Pelo Sim, menos, como você falou, 1 ano e meio antes de todo o processo de aplicação, de fato, né? sim. Mas esse site é ótimo, sem dúvida pode ser uma grande referência para quem está pensando essa jornada, né? Sim, isso aí que você tá vendo, né? Que eu não sou mais subscribe, mas se você é, você pega muito mais informação do que eu tô aqui. É, Legal. e assim, mesmo eu tendo um green card na época, muito da minha application ainda foi baseada em eu ser brasileira, porque é um diferencial sobre mim, aplicando para faculdade de medicina nos Estados Unidos. E assim, você tem muitas coisas que fazem a sua application ficarem fortes por você ser internacional. Você sabe mais de uma língua, você conhece outro sistema de saúde, você tem muita competência cultural, então são todos pontos importantes para você falar na sua application que podem te ajudar realmente a ser aceito, porque é um diferencial com outras pessoas que estão aplicando, basicamente. Uhum. Legal, muito bom. Ah, maravilha. E aí, fez todo o processo Sim. e New Agora eu York. estou em Nova York e eu queria botar, eu achei esse gráfico muito bom, porque como faculdade de medicina aqui nos Estados Unidos são 4 anos, funciona um pouco diferente de como que é no Brasil. Basicamente, por você ter feito já várias aulas em undergrad, é um pouco mais rápido. Então, os seus 2 primeiros anos de faculdade de medicina aqui é só aula, você só tá em aula. O primeiro ano é anatomia, patologia, fisiologia. O segundo ano, basicamente, são sistemas, então, cardio, pulmão, gastrointestinal, etc. Então, esses 2 primeiros anos você só tá indo pra aula. Mas aí depois, os 2 últimos anos, o terceiro e o quarto, você só tá no hospital, basicamente. Então é realmente só aplicar todo o conhecimento, cuidar de pacientes, ser parte de um time e se preparar para residência. Olha que interessante. Então, assim, esses últimos 2 anos não é necessariamente a residência, mas já é são aulas práticas, Sim. literalmente, né? Dentro do hospital. Não tem nada de não tem nenhuma aula teórica nesses últimos 2 anos? Não, você só tem que estudar para suas provas de licenciatura, que é o Step 1 e o Step 2. Então você meio que estuda no seu próprio tempo, mas eu não tive nenhuma aula. Tá. E outra pergunta aqui também, ainda nessa questão dos últimos 2 anos, aqui você ainda é uma estudante, você ainda não está recebendo, você não é paga ainda, como, não recebe nada ainda não, né? Sim, não, é totalmente estudo, assim. Eu Tudo. não sei se é permitido você poder ter, tipo, um trabalho on the side. Eu sei que tem gente que tem. Algumas faculdades deixam, algumas outras não deixam, mas, assim, é bem puxado o currículo. Então é difícil você conseguir fazer isso ao mesmo tempo, sabe? Uhum, uhum, sim, É, perfeito. e, e é isso, assim, faculdade de medicina aqui nos Estados Unidos, obviamente, eu não fiz faculdade de medicina no Brasil, mas eu posso falar que, pelo menos a minha experiência aqui, eu tenho achado a qualidade de ensino muito, muito boa. Médicos ainda são muito, muito valorizados nos Estados Unidos. Na verdade, é uma profissão que até falta profissional, então tem muita demanda, você sempre vai ter emprego, muita segurança, assim, de emprego. E você também tem acesso Uhum. aos melhores tratamentos e remédios para os pacientes, o que é uma coisa muito boa, e muito boa para aprender também, quando você está em treinamento aqui. Legal. Não, e fazendo até, pensando agora em termos de timeline, né, que você colocou, se são 2 anos de aula, é mais ou menos do que seria essa estimativa aqui no Brasil também, né? Dado que são 6 anos de escola de medicina, é basicamente isso, são 4 anos de undergraduate, 2 anos, né, iniciais ali da medical school, aulas intensas, e depois você já parte para a prática, né? Então, no final Sim, das contas, o modelo meio que casa com um pouco o que acontece aqui no Brasil também, né? sim, sim. E você se sente bem preparado indo para residência, porque você já passou muito tempo no hospital e na clínica, então não é uma mudança tão, tão grande quando você vai atuar, sabe? Entendi, É, entendi. E com relação ao suporte acadêmico para alunos e estudantes internacionais, assim, não tem tanto em faculdade de medicina, porque você já andou muito até aquele ponto. Então, obviamente, tem tutoria, monitoria na minha faculdade, mas não é específico para alunos internacionais. É para todo mundo, qualquer pessoa que está precisando de algum suporte. Uhum, uhum, E legal. aí, eu queria falar um pouco também, especificamente, sobre a residência aqui nos Estados Unidos, porque é um ponto também muito diferente do Brasil, que nos Estados Unidos você não pode praticar medicina sem ter feito residência. No Brasil, eu sei que se você forma da faculdade de medicina, você pode dar plantão sem ter feito residência. Aqui nos Estados Unidos isso não existe. Se você quer praticar medicina, você tem que fazer residência. Então, com relação à especialização, eu falei que eu quero fazer internal medicine, que é meio que a clínica geral do Brasil.
que aí tem muitas subespecializações que eu posso fazer depois. Eu me interesso em endocrinologia e pulmonologia, mas isso eu vou decidir daqui a 1 ou 2 anos. E eu pretendo permanecer praticando nos Estados Unidos depois. Eu sei que o processo de revalida eu conheço pessoas que já fizeram. É um processo que dura mais ou menos de 3 meses a 1 ano. É um processo um pouco chato, mas você pode revalidar o seu currículo no Brasil. Legal. Ah, então você conhece pessoas que conseguiram fazer esse processo, então, Sim, na sim, volta. Tá, sim. muito E aí bom. o processo envolve duas provas, uma prova escrita e uma de habilidades clínicas, para você mostrar que você conhece os dois no sistema brasileiro e que você conhece também o SUS, obviamente. Uhum, perfeito. E com relação à remuneração, assim, é, eu pesquisei a média de quanto um residente ganha nos Estados Unidos. Residente é quando está na residência, e a média é mais ou menos US$ 67.000 por ano. Nos Estados Unidos todo mundo fala salário por ano, ninguém fala salário por mês, eu não sei por quê. Mas assim, depois que você termina a residência, o salário aumenta muito, então a média depois de residência é mais ou menos US$ 300.000 por ano pós-residência, quando você já é um médico totalmente formado, basicamente. Legal, ótimo. E aí, outra pergunta em relação à, à residência onde você faz, é especificamente para o estado ou você está livre para atuar em qualquer outro estado também? Dado que os Estados Unidos tem essa questão, né, muito regional, porque o direito, por exemplo, se você estuda, né, a Law School em Nova York, você vai estar habilitado para aquelas leis daquele estado. Como é Uhum. que é a medicina nesse sentido? Você pode ir para, né, estar fazendo medicina Nova York? Você pode atuar na Califórnia se você quiser? Como é que é? Não, é uma ótima pergunta. Mas assim, aqui, se eu fizer residência em Nova York, eu posso ser médica em qualquer lugar dos Estados Unidos depois. A questão é que eu vou ter uma license, né? E eu vou ter que pagar todo ano pro estado que eu tô atuando para só manter aquela license. Então é basicamente isso. Eu conheço os médicos que pagam para ter license em 2 estados, por exemplo. Você pode fazer isso. A questão é só você saber as leis do estado que você atua, porque existem leis, por exemplo, de fim de vida que são diferentes em estados diferentes e você só tem que atuar de acordo com a lei daquele estado. Então é só Uhum. você ter um pouco esse conhecimento mesmo, mas você pode atuar em qualquer estado se você faz residência nos Estados Unidos, basicamente. Legal, maravilha, ótimo. Ah, e aí você, né, você mencionou que você não pretende então voltar para o Brasil e revalidar por aqui, ou em algum momento, talvez, está em aberto, talvez. Assim, teria que ser uma circunstância bem específica, mas hoje em dia eu pretendo praticar medicina aqui. Mas Uhum. é possível. O meu médico pessoal no Brasil fez residência aqui nos Estados Unidos, Mayo Clinic, e hoje em dia está praticando no Brasil. Legal. E Ah, aí eu botei aqui, tipo, como é que é a compensação por especialidade, porque varia, obviamente, e também para não assustar ninguém, porque eu sei que medicina residência no Brasil hoje em dia está cada vez mais competitivo, né? Mas nos uhum. Estados Unidos, por ser quase uma obrigação, as taxas de aceitação em residência são muito altas. Então, isso aqui é o quantas pessoas que match na residência que se formam nos Estados Unidos, e você vê que a maioria é, tipo, quase 90%. Então, não é impossível de entrar em residência nos Estados Unidos. Tem programas mais difíceis que os outros, mas você muito provavelmente vai ser aceito em alguma. Legal. Esse é um outro ponto legal, né, em relação à residência, né? Não sei se você já conhece ou soube de algum caso de, você falou, seu médico pessoal, ele fez a residência aí, né? Então, ele fez a faculdade de medicina aqui no Brasil, deve ter se formado aqui normalmente, e fez os steps, né, que eles chamam, para entrar na residência aí. Sim. Então, você acha que isso também seria uma possibilidade, uma alternativa para algum estudante que talvez esteja pensando em tentar fazer a residência aí para depois atuar por aí também? Não, claro, é possível, sim. E assim como aplicar para a faculdade de medicina, tem programas de residência aqui nos Estados Unidos que são mais amigáveis para médicos internacionais do que outros. Então é só você realmente ser esperto de aplicar para os hospitais que têm mais médicos internacionais. Por exemplo, aqui em Nova Uhum. York, o Mount Sinai tem muito, muito médico internacional. Então é um ótimo programa de você aplicar se você já fez faculdade no Brasil. Mas obviamente você tem que ter um currículo muito bom, atividades extracurriculares, ter passado no Step 1 e uma boa nota no Step 2 também. Tá, legal. Mas para você, só para você entender, a jornada sua para aplicar para residência é uma, assim, se você faz direitinho os 4 anos, aqueles últimos 2 anos mais prático, para você
entrar na residência, você ainda tem que fazer um processo seletivo para entrar na residência também. É isso, né? Sim. Eu vou mandar esse ano, agora em setembro. Aí eu aplico para as residências que eu gostaria de ir, e aí você escolhe meio por área, onde você quer ficar, e obviamente a Uhum, especialidade que você quer fazer. tá. E existe algum risco assim de não entrar em nenhuma residência? Assim, você já viu alguma coisa acontecer nesse sentido? É muito raro, assim, Ah, se as pessoas estão aplicando para alguma coisa muito, muito competitiva, eu acho que uma das mais competitivas hoje em dia é a cirurgia plástica. E aí as pessoas acabam aplicando para muitos, muitos programas para ter chances de ser aceito em algum. uhum, E, assim, poucas pessoas não são aceitas, mas aí geralmente fazem um ano de pesquisa e reaplicam, basicamente. tá. E aí depois já certo. Sim. Entendi. Legal. Muito bom, ótimo. A gente já tem aqui mais, né, talvez mais uns 5, 10 minutinhos, né, para abrir para perguntas, dúvidas, né, de vocês. A gente tem aqui os últimos pontos, então. Sim, Mais para perfeito. cá, Luísa. Isso aqui realmente era só para dar uma motivação, falar que não é impossível fazer medicina nos Estados Unidos. Assim, ainda mais, tipo, eu fiz Santo Inácio, então, assim, eu nem imaginava que isso era uma possibilidade, mas é só uma questão de planejamento e você querer que você consegue. E como eu falei, assim, eu acho que o maior erro que eu vejo das pessoas é realmente a escolha da lista de faculdade. Você tem que ser muito certeiro, assim, em escolher muitas faculdades e faculdades que você tem chances de passar, para aumentar as suas chances. E eu acho que, para mim, especificamente, tem aplicantes que são muito bons em pesquisa, tem gente que é muito crânio, tem gente que é muito de voluntariado. Eu sempre fui uma pessoa que eu fiz um pouquinho de tudo, então eu acho que é por isso que acabou que eu consegui ser aceita. Mas você, obviamente, pode ter o seu nicho quando você está aplicando. Uhum, E eu acho que uma coisa que eu teria feito diferente, voltando no tempo, era explorar mais áreas da saúde antes de começar a faculdade de medicina. Assim, eu não tive muito essa oportunidade por causa do Covid, mas entrando na faculdade de medicina eu percebi que tem muito mais áreas da medicina que eu não conhecia, como anestesia ou neurologia, e eu gostaria demais de ter explorado isso durante o undergrad para eu conhecer mais entrando na faculdade de medicina. legal, ótimo. E isso durante todo o processo de aplicação para a Medical School, você conheceria talvez outras oportunidades, né, dentro da própria escola Sim, de medicina, né? sim. Legal, muito bom. Excelente. Bem, temos aí mais uns 10 minutinhos, dúvidas, perguntas. Temos aqui já o contato da Luísa para quem tiver alguma dúvida, quiser falar com ela. Vamos lá para as perguntas. Primeiro, mesmo não ganhando nas Olimpíadas, conta, né? Você tinha mencionado lá atrás, né? Quando você participava de Olimpíadas, simulação da ONU, no Santo Inácio. Eu Conta, faz parte da sua aplicação, né? Eu fiz muita Olimpíada. Eu fiz Olimpíada de astronomia, biologia, química. E assim, matemática eu cheguei para a segunda fase, mas nunca ganhei primeiro lugar do Brasil nem nada. Mas é só conta, mostra seu interesse, assim, pelo field. É isso, é isso. Ah, você precisou de carta de recomendação de professores no Brasil? Para o undergrad, É, imagina, deve né? ser. Eu recebi É, professores brasileiros mesmo. E aí, assim, tinha até uma professora minha brasileira que eu era muito próxima dela, que ela não sabia escrever inglês. Então, o que eu fiz é, ela escreveu a carta de recomendação em português. Eu não posso ler, obviamente, né? Porque é uhum, confidencial. E eu mandei para um serviço terceirizado de tradução para inglês. E aí mandaram uhum, direto lá para as faculdades. legal. E aí, quando você aplica para a Medical School, aí já são as cartas de recomendação É, da própria Emory, da própria faculdade, né, que você estava, né? sim. Legal. Ah, tem duas perguntas aqui em relação a bolsas, né? Bolsas para Emory, se você entrou com alguma bolsa para Emory na undergraduate, e bolsa para Medical School. A gente sabe que esse é um ponto muito complexo, né, e difícil, principalmente para alunos internacionais. Sim. O que você consegue falar sobre isso, Lu? Bom, então, para undergrad, eu não entrei com bolsa nem para medical school, mas undergrad tinha até um aluno brasileiro que estava na minha classe que entrou com a bolsa, acho que se chamava Oxford Scholars, o nome da bolsa, e era uma bolsa 100%, e ele era brasileiro, estudou na Bandeirantes, em São Paulo, então definitivamente é possível entrar em undergrad com bolsa, também tem bolsas parciais, que não são 100%. E para medical school é um pouco mais complicado. Medical school é mais raro, bolsa, tanto para aluno americano quanto para aluno internacional.
Muitas pessoas pegam loans mesmo, que é basicamente um empréstimo para você pagar a faculdade. E assim, Uhum. tem bolsas que você pode aplicar durante a faculdade, mas assim, são para tipo uma fração assim da sua tuition, basicamente. Tipo, uma tuition é, sei lá, US$ 20.000 por cada 6 meses e existem bolsas de US$ 10.000. E é muito raro ver gente com bolsa 100% para a faculdade de medicina. É, Medical School é um outro patamar, e como você falou, principalmente alunos internacionais, né? Não só para os americanos mesmo, mas também alunos internacionais, aí mas já tem a limitação de aceitar os alunos internacionais, e aí aceitar com bolsa é mais um filtro ali considerável, né? Sim. Uma boa pergunta aqui, como você passou seus primeiros summers do undergraduate, né, em comparação aos últimos, o que você fez? Você estava na Covid, né, também no meio, né, você falou, né? Sim, o primeiro summer não tinha Covid, graças a Deus. E aí, o que aconteceu foi, eu voltei pro Rio pra ficar com a minha família por, tipo, 2 meses. E aí eu pedi pro meu médico do Rio, pra ficar seguindo ele na rotina dele por 2 meses. E acabei indo pro hospital com ele, eu ia pra clínica, e eu consegui muitas, muitas horas de clínicas fazendo isso. Eu consegui, tipo, 600 horas clínicas e pude botar isso na minha application de medicina. Então, assim, foi muito bom pra mim. E aí depois o meu segundo summer já era Covid. Então, tava em casa, eu fiz voluntariado online, eu acabava fazendo voluntariado de traduzir coisa de inglês para português para o hospital. É, então, foi meio isso que eu fiz durante meus summers. O resto foi meio estranho por causa do Covid. Uhum. Aquele período lá foi nebuloso para muita gente, né, em vários Sim. aspectos, né? Ah. Outra pergunta aqui, se você não conseguir passar de primeira, consegue continuar fazendo pesquisa, trabalhos, já tendo acabado o pre-med? Sim, né? Você consegue ficar um ano ali no gap year, você pode continuar fazendo as pesquisas, né? Sim, Ah, sim. Ainda mais se você é internacional, você se forma. Se você fizer um STEM major, né? Que você provavelmente vai fazer, você tem 3 anos para trabalhar nos Estados Unidos. Então, definitivamente. legal. Tipos de voluntariado, atividades curriculares, acho que você já falou, né? Você fez bastante coisa durante undergraduate e graduate durante a faculdade também, né? Trabalho aí com seu médico, né? Acompanhando, fazendo horas de pesquisa, né? Horas, né? De acompanhamento. A pergunta que é legal também, é menos burocrático aplicar para nursing? Nursing, como você me explicou, né? Nursing, enfermagem é a nível de graduação, né? Tem algumas Sim, é. amigas suas, acho que fizeram também, aplicaram. Sim, assim, pelo menos como funciona em Emory é que você aplica no seu primeiro ano de faculdade e aí a nursing school são os últimos 2 anos dos 4. Então, você faz dentro da faculdade de Emory mesmo e faz os 2 anos de nursing school dentro dos seus 4 anos. E aí você sai formado como nurse. E é um processo bem assim, tranquilo, porque você está aplicando para dentro da sua faculdade mesmo. É, então, definitivamente é possível. É um field bem legal aqui nos Estados Unidos. Eu acho que enfermagem aqui é bem valorizado. É bem diferente aqui do Brasil nesse sentido, né? A enfermagem aí tem é um- uma importância gigantesca, né? Dentro da área de saúde, né? Sim. Legal. Outra pergunta, eu queria saber se você acha importante fazer algo relacionado à medicina na escola, ou se no pre-med já é suficiente, algum estágio, algo assim, né? Sim, se você fizer, não vai machucar, mas definitivamente não é necessário nem nada fazer alguma coisa com Uhum. medicina no ensino médio. Eu lembro que a única coisa que eu fiz foi ir ver uma cirurgia uma vez. Não faz nada. O que vai contar muito vai ser o que você faz durante a faculdade, pre-med, né? Durante a faculdade mesmo ali, o que você Sim. vai construir em termos de currículo, né? Ah, fator inglês ele atrapalhou para fazer medicina? Inglês? Assim, o primeiro ano de Emory foi difícil, mas não atrapalhou a faculdade de medicina, não. Mas o primeiro ano de Emory foi difícil, porque foi uma Uhum. adaptação de cultura, costume. Eu falava um inglês muito de cursinho, então eu tive que aprender a falar um inglês de me relacionar com as pessoas. Uhum. Tive que aprender palavras em ciência, em inglês, mas durante a faculdade de medicina eu já estava muito acostumada, então não me atrapalhou durante a faculdade de medicina, não. Foi só mais realmente o primeiro ano aqui nos Estados Unidos. Legal. O primeiro ano de adaptação ali, né? A tudo, né? Inclusive a linguagem, né? Sim. Ah, legal. Vida pessoal, em questão aos estudos, como é que foi antes e depois de ser aceita? Você estava estudando muito?
mais ou menos, pouco? Como é que foi esse processo acadêmico? Cara, eu acho que eu estudo mais hoje em dia na faculdade de medicina do que eu estudava antes. Então, assim, fica um pouco. É um pouco pessoal, assim, é que é muito, muito conteúdo durante a faculdade de medicina. Durante a faculdade, a primeira, né, o undergrad, era só mais uma questão de tirar notas boas. Hoje em dia é uma questão de realmente aprender isso, porque eu vou praticar isso durante a minha vida, sabe? Então, Uhum, são prioridades diferentes. legal, ótimo. Ainda algumas dúvidas aqui em relação ao undergraduate, né? Alguma dica de major para undergraduate, nota do SAT que você tirou? E se você fez algum curso de inglês no Brasil Eu fazia, antes de você? porque o meu colégio não ensinava inglês, basicamente, né? Então, eu tive que fazer, desde os meus, sei lá, 9 anos, eu fazia um curso à parte. É, Uhum. e com relação... Qual era a outra pergunta? Meu SAT, qual era a outra? Ah, agora também esqueci. Agora saiu daqui O outra meu também. SAT O acabou que... major no Ah, é. undergraduate. O meu SAT, eu lembro que, tipo, o normal, o SAT, eu nem fui tão bem por causa da parte de inglês. Eu tirei, sei lá, 1.300, sei lá quanto que foi. Mas aí eu fui bem nos subjects, que na minha época me ajudaram muito, porque era só de química e biologia. Então, sei lá, nesses eu tirei, tipo, 1.450, alguma coisa assim. É, e... Mas infelizmente hoje em dia não tem mais, gente. E com relação a major, assim, é o que eu falei. Hoje em dia, se eu pudesse refazer, eu teria feito tipo arte, porque é uma coisa do meu interesse e eu teria feito os pre-med requirements, mas é difícil, né? Porque e aí eu não passo em medicina, eu vou trabalhar com arte. Então, você tem que ser um pouco esperto só pensar isso, sabe? É uma coisa que você se interessa, mas também que se seu rumo mudasse, é uma coisa que você conseguiria trabalhar e ser feliz. Uhum. É isso. A estratégia, né? A estratégia de aplicação, né? Ah, vamos lá, outra pergunta. Quanto tempo de preparação para as applications para o undergrad você recomendaria? Você você falou que começou a trabalhar, né, no segundo ano, né, do ensino médio, né? Acho que foi um bom time, né, para começar, né, Lu? Eu acho que foi sim. É mais ou menos o que as pessoas aqui nos Estados Unidos fazem. Os alunos aqui dos Estados Unidos começam a se preparar no segundo ano do ensino médio aqui dos Ah, países americanos. Então, eu imagino que é um período bom de começar realmente a pensar a respeito. legal. Em relação ao Green Card, né, como é que foi esse processo? Conseguiu pela sua mudança da família? Né, a questão do Green Card veio por conta dessa mudança, então, né, que você Sim, comentou no plano familiar, né? sim. Foi com toda a minha família que a gente se mudou junto. Tá, legal. Ah, MCAT, você fez? Como é que foi? Você fez uma vez, duas? Como é que foi o preparatório? Você se preparou sozinha? Teve alguma aula? Como é que foi o score? E, e aplicar para residência também ponto acadêmico durante o medical school, notas e tal. O MCAT, eu comprei uns livros de uma empresa chamada Kaplan, mas eu nem recomendaria isso se eu tivesse que fazer isso hoje em dia. Eu acho que eu só realmente iria pagar para ter acesso à pergunta, e ficar fazendo a Uhum, maior quantidade de pergunta possível, porque é assim que você vai melhorar a sua nota. E eu fiz 2 vezes o MCAT. O MCAT você pode fazer algumas vezes, não é uma prova que você faz só uma vez, mas também não é que nem o SAT. Você tem que fazer poucas vezes, senão começa eles acham estranho, você já fez várias, várias vezes. Então, eu fiz uhum, duas e acabei aplicando, acho que foi com 511, que era mais ou menos a média de gente que era aceita em med school na minha época, mas hoje em dia eu acho que tá até aumentando. É, uhum, e com relação à residência, as suas notas também importam para a residência durante a faculdade de medicina, principalmente a sua nota do Step 2, que é a prova de licenciatura que você faz. legal. Que já é naquele modelo prático, né, que você falou, né, que você está no hospital já no dia a dia, né? Sim. Beleza. E aí, as últimas duas em relação a extracurricular, ganhar bolsa, né, como a gente falou, né? Bolsa realmente é difícil, né? Então, não, nem colocaria esse ponto aqui atrelado a extracurricular. E summer, né? São programs e programas de verão que você recomendaria para passar na faculdade. Você chegou a fazer algum summer para o undergraduate? Para aplicar para undergraduate, não. Para faculdade Não, de né? medicina, eu recomendo você ficar em hospital, arranjar alguém para observar e Uhum. algum summer você vai usar para estudar para o MCAT também. É isso. Aqui temos a última pergunta. Você acha que a faculdade te ofereceu uma grande variedade de cursos, grande suporte?
especialmente como aluno internacional, isso no undergraduate, né, para Medical School. Sim, não, Emory é uma faculdade muito de ciências, assim, tipo, eles têm um departamento de química muito bom, um departamento de biologia muito bom, então tinha muita aula para eu poder entrar e as aulas acabam te ajudando, assim, depois também para fazer o MCAT, então o preparatório é bom. Legal. E aí, como você falou, então é estratégia mesmo, né? Também lá atrás, se você está considerando fazer Medical School, saber quais são as faculdades que vão dar esse suporte bom, né? Em termos de preparatório e a oportunidade para você se desenvolver, né? Tanto de pesquisa, acadêmico, né? Sim, Muito bom. Maravilha, acho que chegamos aqui no time certinho. Como ganhar a bolsa de 100%, é só para responder aqui, Sara, né? Então, em relação a bolsas, inclusive, a gente vai fazer um webinar específico sobre bolsas, tá? Fiquem ligados aí nos próximos eventos. São muitas variáveis, né? Tem muitas questões em relação a bolsas, tanto em relação a notas, provas, necessidade, mérito acadêmico, mérito artístico. Então, não dá para a gente entrar aqui muito a fundo nisso, mas fique ligada aí nas próximas webinars que a gente vai fazer algo específico só para bolsas, tá? Ah, então, queria começar, mas já me despedir. Lu, obrigada muito demais o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua aula aqui com a gente, a compartilhar a sua história, né, a sua vivência. E que orgulho que dá de ver aí você arrasando já em Nova York, começando já a residência como médica já já. E muito, muito feliz. Obrigada novamente pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. não, claro, e se quiserem mandar mensagem, eu respondo mais rápido pelo WhatsApp do que e-mail, mas vocês têm o meu contato aí. É... muito obrigada, adorei. Legal. Muito obrigada, Lu. Obrigada a todos e a todas aqui. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.